Olá amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenos dias, como estão a todos? Espero que todos estejam bem. Hoje dia viernes, dia 16 de janeiro de 2026. Então estamos agora em la mañana, em temprano, para informar os sismos que se passaram final de la noite ayer, início de la madrugada, hoje temprano pela manhã, hasta a hora em final deste vídeo, tá bem? Bueno, vamos allá. Chile, ayer en la noche, en los videos de la noche, no video de la noche habías hablado e comentado a todos os amigos seguidores que Chile tinha que ter uma certa atenção, pois ayer em Chile, em las 11:13 de la noche, houve um sismo de 5.0 em la escala Richter, a 73 quilômetros de profundidade. Então, esse Chile 5.5 é uma réplica de los sismos seguidos que houve ayer en la noche, que habías hablado para todos. Então, Chile tem que ter muita atenção, pois hoje 5.0 a 73 quilômetros de la Terra está cerca de la Terra e há sentido mover-se alguma coisa, tá bem? Pois, miren, atenção em la América. Atenção em la América. Estados Unidos de la América, ayer houve um sismo forte de 6.0. Estados Unidos 6.0, por supuesto, já é o sinal de la falha de San Andreas, que há tempo que se aguarda um sismo de maior intensidade. Escutem que vídeos anteriores habíamos hablado sobre este sismo de la falha de San Andreas, Estados Unidos, que hasta maio muita coisa forte vai se passar em toda a América. Então, miren, ayer em Estados Unidos 6.0, forte sismo em la escala Richter, las 6:25 de la tarde se passou e muito cerca de la Terra, a 10 quilômetros de la Terra, tá bem? Então vamos ter muita atenção em la América, tá bem? Sul América principal. Eu hablaria Chile, por supuesto Chile, muita atenção. E Argentina em segundo, também tem que ter atenção que há dias atrás está se passando muito sismo em la parte de Argentina, cerca de Chile, tá bem? Vamos aí, seguindo. Depois houve em Peru 4.3, às 10:46 de la noite, a 52 quilômetros de la Terra. Então, esses 4.3 a 52 quilômetros de la Terra, Peru sentiu pouca coisa, mas sentiu mover-se as casas, departamentos, aí sentido alguma coisa assim, por supuesto, tá bem? Depois seguiu Chile a 3.0, em la escala Richter, a 1:43 de la madrugada, já início de la madrugada, a 124 km de profundidade. Não está muito cerca de la Terra, pero que já 3.0 também não é forte, é um sismo de fraca intensidade, tá bem? Depois houve um em Argentina, 4.3, a 1:49 de la madrugada, a 179 km de profundidade, tá bem? 4.3, pero que lejos de la Terra não há sentido muita coisa, tá bem? Então, já em la madrugada, em Colômbia 3.9, a 1 km de la Terra, bem cerca de la Terra,
Por ser cerca da Terra, hay sentido Colômbia 3.9, mesmo sendo um sismo de fraca intensidade, há sentido las 12:08 de la madrugada. Já era madrugada, 12:08 de la madrugada. E logo seguido, houve novamente Colômbia 4.9. 4.9 já é mais forte, pero que um pouco lejos de la Terra, 181 quilômetros de la Terra, lejos de la Terra, às 2:05 de la madrugada, tá bem? Então, vocês podem aí sentir alguns sítios de Colômbia 4.9. Depois houve um em Peru, 4.6 em la escala Richter, às 12:34 de la madrugada, a 113 quilômetros de la Terra. Lejos de la Terra, pero que 4.6, algum sítio aí sentido este 4.6, este evento, tá bem? Seguindo, houve um em Argentina, às 4:46 de la madrugada, a 108 quilômetros de profundidade. Argentina 3.1, então 108 quilômetros já está lejos de la Terra, às 4:46 de la madrugada. Sentiu pouca coisa. E depois um em Bolívia, a 3.5 em escala Richter, a 198 quilômetros de la Terra. 198 quilômetros de profundidade, 3.5, Bolívia, por supuesto, não é sentido quase nada, tá bem? Às 4:44 de la madrugada. Seguido Chile, 3 eventos seguidos de Chile, muita atenção Chile, hein? Vamos aí a Chile 3.2, às 8:52 de la manhã, já era temprano, pela manhã 3.2, a 30 km de profundidade. 30 km cerca, pelo que 3.2 não é muito forte, é fraco, mas muita atenção. Seguido, o segundo sismo seguido de Chile 3.4, às 9:01 da manhã, já era temprano, 9:01, a 243 km de profundidade, não está cerca da Terra, está bem lejos. Então, esse 3.4 de Chile não há sentido, por supuesto. E depois o terceiro Chile em 3.3 em la escala Richter, a 42 quilômetros de la Terra. Este está mais cerca, 3.3 em Chile, a meio-dia e 59 de la tarde, que já entrou em la tarde este de Chile, tá bem? Vamos seguindo de Bolívia, 3.7 em la escala Richter, às 9:13 da manhã, tá bem? Bolívia 3.7, às 9:13 da manhã, a 253 quilômetros da Terra, lejos da Terra, tá bem? E para finalizarmos, um em Colômbia 2.7, às 9:59 da manhã, a 37 quilômetros de profundidade. 2.7 é fraco, 37 quilômetros da Terra está um pouco cerca, mas não há sentido nada, por suposto, este em Colômbia, às 9:59 da manhã. Tá bem, amigos seguidores? Muitas graças por mais um vídeo que ha escuchado. Vamos seguir em la tarde, início de la noite de hoje. E em la noite, fim de noite, regressamos com um novo vídeo para comunicar os sismos de hoje em la tarde e la noite, tá bem? Muitas graças, não se olvide em dar seu like, inscreva-se no canal e comunique seus amigos, familiares, vizinhos e a todos, tá bem? Hasta luego e muitas graças. Tchau, tchau.